A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Recebo hoje, dentro deste projeto A Hora do H, uma personalidade, um grande protagonista de um setor importantíssimo, não só na cidade de Manaus, mas em todas as cidades do mundo, o setor comercial. E eu recebo, me sentindo gratificado, o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, o gentleman, que ele realmente é um gentleman, e também um grande profissional deste setor, um homem que vem desenvolvendo a sua expertise, a sua atuação dentro de um esquema totalmente permeado pela tradição que Manaus tem. O estado do Amazonas, né, tendo Manaus como núcleo, tem uma história de tradição no comércio que é fenomenal. E ele é um dos principais protagonistas aqui da modernidade. O Dr. Aderson Santos da Frota vem conversar com a gente sobre um dos setores mais afetados por uma grande crise que surgiu, e todos nós sabemos do que eu estou falando, durante uma época recente, a pandemia, e esse setor realmente levou o primeiro grande golpe antes que muitos outros setores recebessem esse golpe. E ele vem conversar com a gente justamente sobre o que aconteceu, mas o que é mais importante, ele vem nos dizer, em nome da Federação do Comércio e todos os seus pares, o que há de mais importante hoje, no presente, e que está sendo desenhado, montado para o amanhã, que na verdade, quando a gente fala do comércio, da economia, é o que realmente importa. Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer para vocês o seguinte: aqui no estado do Amazonas, e principalmente vocês que estão nos vendo, nos dão o privilégio da companhia fora do estado do Amazonas, em tantos outros lugares do Brasil. Aqui no estado do Amazonas nós temos um pujante distrito industrial que tem hoje mais de 100 mil posições de emprego. Muito mais, já teve até mais, mas hoje o número atual é mais de 100 mil. Agora, o comércio de Manaus tem muito mais do que 100 mil posições de emprego. Então, eu falei isso para vocês, para a gente já iniciar essa conversa, vocês sabendo o peso da importância do presidente da Federação do Comércio numa conversa com a gente, principalmente nessa área de emprego e de renda. Presidente Aderson Frota, seja muito bem-vindo aqui ao nosso pedaço, que a partir de agora é todo seu. Muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a sua gentileza de nos recepcionar aqui e nos oferecer esta oportunidade de falar sobre o comércio. Eu quero dizer a vocês que o comércio até hoje não é muito bem compreendido. Nas suas potencialidades, no seu compromisso maior de atender a população, ele ainda não é entendido como deveria ser. E existem muitas discrepâncias que a gente precisa abordar de forma muito, muito objetiva. Mas eu quero fazer referência ao seguinte: nós tivemos, conforme disse o meu ilustre amigo Humberto Amorim, nós tivemos o período de pandemia da Covid, que nós tivemos 2 ondas de Covid. A primeira onda nós ficamos 112 dias de portas fechadas e na segunda onda nós tivemos 70 dias de portas fechadas. Presidente, foi tudo isso? Tudo isso. 6 meses e 2 dias. Meu Deus, portas fechadas. Portas fechadas. Algumas com pequenas restrições, mas a maioria, sim, a grande maioria de portas fechadas. E com multas astronômicas. Então, isso fez com que o comércio
se restabelecesse, se reinventasse, procurasse mais fôlego para poder permanecer vivo. Mas o que nos mantinha vivo era exatamente o compromisso de atender a população. Hoje, eu tive o cuidado de, nesse sofrimento todo que nós vivenciamos, 182 dias sob restrições e portas fechadas, com hostilização muito forte, não só da população, mas hostilidade que vinha de alguns segmentos de autoridades, que não entendiam qual era o nosso papel, não viam qual era a nossa importância, e aí é preciso que a gente repita isso com ênfase. Então eu posso dizer o seguinte: hoje o nosso segmento comercial serviço é responsável por mais de 50% do PIB do estado do Amazonas. Veja bem, aí você diz, mas tudo isso. Outra coisa, nós somos os maiores empregadores do estado do Amazonas, enquanto que, por exemplo, o meu ilustre amigo Humberto referiu que o distrito emprega mais de 100 mil pessoas, hoje 108 mil segundo o CAGED, hoje o comércio e serviço emprega quase 370 mil. 3 vezes mais. 3 vezes. Isso, empregos formais, sim. com carteira assinada. Sim. Então, nós não estamos inventando, é o CAGED que nos dá essa informação. O que chamam de emprego direto, né? Emprego direto. Emprego direto. Empregos diretos, carteira assinada, tudo regularizado, tudo. E veja bem, outro fator, então nós somos mais de 50% do PIB, nós somos os maiores empregadores do estado do Amazonas e terceiro, nós somos responsáveis por quase 50% de todo o ICMS que entra nos cofres do governo do estado. Olha aí, nós somos... São números realmente consideráveis, né, presidente? Nós somos a maior participação no PIB, nós somos os maiores empregadores e somos a maior participação na arrecadação dos recursos do estado através do ICMS. Presidente Aderson, esse número ele é oriundo do comércio, tanto na cidade quanto no interior? É um número global, é? É um número global. É um número global, envolvendo os comércios também do interior do estado, né? Que também é pequeno, porque você sabe que quase 80% da economia do estado do Amazonas está concentrada em Manaus. Sim. Entendeu? E o interior ainda carece de muitas coisas. Claro. Tem uma complexidade de logística muito grande em transporte, tem dificuldade de comunicação, tem falta de internet para negociar. Então, tudo isso é motivo da nossa preocupação. Mas a bandeira da qual eu mencionei a você, é preciso que a gente lute para restabelecer o conceito do comércio, mostrando as qualidades, mostrando a potencialidade, mostrando a participação na formação de recursos do governo do estado, mas acima de tudo ressaltando a obrigação com muita responsabilidade, com muito respeito de atender a população. É preciso que a população entenda isso. A população não compra suas mercadorias na agropecuária, na fazenda, ela compra no comércio. Ela não compra no distrito, ela compra no comércio. E se por acaso algum produto venha a dar defeito, quem responde em primeiro lugar pelo Código do Consumidor é o estabelecimento comercial. Então, se alguém compra um telefone e esse telefone dá um defeito, ele compra na atividade naquela empresa, então ele vai àquela empresa e diz, olha, eu quero o meu dinheiro de volta, eu quero a substituição deste aparelho. E o comércio tem que ter prontidão para fazer esse problema, para resolver essa questão. Então, isso também é a nossa função. Então, esse momento que a gente vive é muito expressivo, porque a gente precisa, primeiro, renovar o nosso conceito, mostrar à população, mostrar às autoridades, mostrar a todas as pessoas que fazem parte desse contexto chamado Amazonas, o que nós representamos, qual a nossa potencialidade, qual a nossa participação efetiva na economia. E quando falo de participação efetiva, nós falamos da geração de emprego, da produção de renda e da melhoria da qualidade de vida. Isso é nossa responsabilidade, porque nós estamos ali, em todos os quadrantes da cidade, em todas as cidades do interior do estado, enfrentando dificuldades extremas. Por exemplo, Humberto, eu gostaria de mencionar um fato. Nós ainda somos o estado mais isolado, só perdemos para Roraima.
Isso é histórico. Isso é histórico. Isso é histórico. Sair daqui ou é de barco ou é de avião. E as pessoas nem se tocam por isso fora do estado do Amazonas, não é, presidente? E ainda nós temos uma dificuldade do ponto de vista fiscal. Sim. Eu vou fazer um histórico, mas não tem nenhuma conotação de confronto, nem de discriminação, só apenas para contextualizar o assunto. Presidente, antes que o senhor faça isso, me diga uma coisa. O cerne da questão envolvendo a pandemia foi justamente a aglomeração. Né? Tudo foi feito em nome de não pode aglomerar, não vamos deixar aglomerar. Se aglomerar, a coisa vai piorar. Me diga uma coisa, quais foram as lições aprendidas, as principais, aprendidas pelo comércio depois de todas essas experiências sofridas, né, por causa de uma opressão que surgiu da noite para o dia, de todos esses dias parados, né, 6 meses de portas fechadas. Quais foram, presidente, hoje, as principais lições aprendidas que o comércio pode utilizar para justamente ter perante a população uma outra imagem, uma imagem que seja melhor entendida? Olha, quando foi decretado o fechamento da atividade comercial, a interdição e restrições do setor comercial, nós nos perguntamos por quê. E nós não tínhamos ainda noção do número e da importância que nós tínhamos na economia. Porque havia pouco diálogo também, né? Entre o opressor e os oprimidos, não é isso? Ninguém esperava isso. Sim, sim. Foi uma coisa abrupta que veio, porque nós no Amazonas, em Manaus, nós inauguramos a primeira e a segunda onda do Covid. Sim. Quando a nossa onda de Covid começou no final de dezembro de 2019 e embarcou por janeiro, fevereiro e março, o Brasil ainda estava em carnaval no mês de fevereiro. Tem toda a razão, é isso. E aí mesmo. eles não sabiam nem o que era a pandemia, sim, não sabiam nada. E a gente explicava, olha, nós inauguramos isso aqui por causa da nossa conexão com alguns produtores da Ásia, cujo relacionamento era muito estreito. Então, a Ásia, que era exatamente onde nasceu a pandemia, era fácil, então, haver essa intermediação, essa proximidade. Então, esse modelo. Mas nós nos perguntamos o seguinte, por que nós tivemos que sofrer a punição exclusivamente, já que a indústria não sofreu, a indústria não paralisou nenhum dia, toda a sua infraestrutura em redor da indústria não paralisou nenhum dia, e só a atividade comercial que sofreu. Fomos apurar esse número e chegamos à conclusão, com muita folga, que 97% dos estabelecimentos comerciais não tem qualquer tipo de aglomeração. Exemplo, um armarinho tem aglomeração, uma loja que vende botão, agulha, fechiclete tem aglomeração, uma loja de tecidos tem aglomeração, tem fila para comprar tecido, uma loja de autopeça tem aglomeração. Estou entendendo. Então, essas coisas nós fomos começando a construir essas imagens e dizer, minha gente, prestem bem atenção, não tem sentido, o único local onde havia aglomeração era nos supermercados. E aí nós fomos dentro do comitê de crise e conseguimos construir uma relação muito boa. Ou seja, só podia entrar ao recinto do supermercado de acordo com a metragem quadrada da área. Então você criava um obstáculo, sim. Além disso, nós incitamos todos os estabelecimentos comerciais a ter álcool gel, máscara e evitar qualquer tipo de aglomeração. E isso foi muito fiscalizado, isso, né? Foi isso aí, houve uma fiscalização em cima disso. Muito, inclusive chegou alguns empresários, pequenos empresários inclusive, que precisavam sobreviver, que precisavam manter o seu negócio vivo, foram inclusive recolhidos. A gente teve, e outra coisa, eu particularmente... Chegou a esse ponto, Chegou. Olha só. Chegou ao ponto da gente conversar com o secretário de Segurança, dizendo, não é justo isso, com o comandante da Polícia Militar, dizendo, meu comandante, isso não pode ser feito, a pessoa está ali, está certo, é uma pessoa de origem humilde, que não tinha aquele linguajar de entendimento, mas não merecia esse tipo de punição. O senhor tem razão. E aí a gente foi conversando a trabalhar. E aí a gente foi dizendo, olha, nós precisamos pensar qual é
o grande problema que fez com que apenas a atividade comercial fosse punida. E nós começamos a investigar. Aí chegamos à conclusão, o nosso conceito é frágil. Mesmo com todas essas qualidades, mesmo sendo o principal agente econômico formador do PIB, mesmo sendo o maior arrecadador de tributos, mesmo sendo o maior empregador, mesmo tendo sob a sua responsabilidade o atendimento da população, que nós o fazemos com o maior respeito, nos deslocamos por toda a cidade, por todo o interior do estado, para atender a população com respeito, com carinho. E digo mais, essa nossa responsabilidade é tão grande, meu querido amigo Humberto, que nós resolvemos, a Federação do Comércio resolveu fazer o seguinte: vamos, a cada data importante do calendário comercial, vamos fazer uma investigação e vamos saber aferir com todos os contornos qual é o objetivo, quais são as demandas do consumidor. Muito interessante. Então, nós temos 5 grandes datas. Nós temos o Dia das Mães, o dia... são datas importantes para o comércio, né, presidente? Do comércio. Então, Dia das Mães, aí você tem o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, o Dia da Criança, que é Olha só. Terceira melhor data, quer dizer, e o Natal. Então, o Natal é a primeira, o Dia das Mães é a segunda melhor data e a terceira é o Dia da Criança. Então, nós fazemos uma pesquisa junto aos empresários, junto às empresas que têm presentes conectados com aquele acontecimento comercial. Então, Dia das Mães. Aí nós vamos junto ao consumidor e dizemos o seguinte: me diga o que você pretende comprar para o presente da sua mãe. Aí ele diz, olha, uma confecção, um calçado, uma bolsa, sei lá, um cosmético, um perfume. E aí a gente vai pegando aquelas lojas todinhas e fazendo esse tipo de conexão. Quando nós temos o controle, por exemplo, no Dia das Mães agora, nós levantamos, primeiro, quais eram os presentes que o consumidor... Isso já foi feito. Já foi feito. Para o maio agora. Nós temos para todos, nós fizemos o ano inteiro. Olha só. E levamos essas informações às empresas, às empresas conectadas com aquele tipo de presentes. Sim, aos empresários específicos daquele setor. Daquele setor. E levamos com 2 meses de antecedência. Por quê? Que bacana. Para que o empresário possa exatamente se programar, se planejar, comprar corretamente. Por exemplo, diz que no Dia das Mães ele quer comprar uma bolsa para a sua mãe. E de repente ele estabelece critérios de valor que ele vai investir. Aí 30% vão investir até R$500, 40% vão investir Isso o consumidor, né? Está falando do consumidor. Declarando que ele vai poder gastar até tanto. Até tanto, entendi. Aí depois ele diz qual é o instrumento pelo qual ele vai pagar, se é cartão de crédito, se é cartão de débito, se é parcelamento, se é Pix, ele vai declarar tudo direitinho. Depois a gente identifica quais são os locais da preferência dele, se é o centro da cidade, se são shopping, se são as lojas de bairro. Tudo isso a gente identifica e leva às empresas do segmento. As empresas, então, têm que se programar para não comprar fora do contexto. Claro. Para não deixar de atender as expectativas do consumidor, que são muito importantes, que é esse o nosso objetivo. Então, nós fazemos isso com muito cuidado, com muito critério. Então, fazemos com antecedência. Nós, daqui a um mês, nós vamos abrir a pesquisa do Dia das Mães. Do Dia das Mães, Para que no Dia das Mães, que é a são 2 meses antes, né? Março e abril acontece isso. No começo de maio é o Dia das Mães. Me diga uma coisa, presidente, o comércio, vamos pegar o Natal agora, né? Que aconteceu recentemente. O Natal já visibilizou uma melhora, uma participação maior do consumidor, um volume maior de consumo, e a tendência é melhorar, e isso ser refletido no Dia das Mães, no Dia da Criança e etc., nessas datas importantes para o comércio, presidente? As coisas estão melhorando? O desempenho está melhorando? Olha, primeiramente, eu tenho que dizer uma coisa para você. Humberto, o ano de 2022
Foi um ano atípico, fora de série. Por quê? No bom sentido? Não, foi um ano no mau sentido, no sentido ruim. Sim, Por quê? sim. Porque nós começamos o ano de 2022 com a crise do petróleo. Sim. O preço saltou de $20 para $76 o barril. Com isso, ele puxou o preço do combustível, da gasolina, do diesel, puxou o preço da energia elétrica, aumentou os fretes, aumentou as operações portuárias. Isso tudo tem reflexo nos preços das mercadorias. Claro. Óbvio. Bom, aí veio o segundo cenário. Tudo externo. Segundo cenário. Aí veio a guerra da Ucrânia. O que a guerra da Ucrânia produziu de efeito? Atingiu os alimentos, porque Sim. a agropecuária brasileira se abastecia de fertilizantes na Ucrânia. No momento em que a Ucrânia entrou em guerra e fechou, nós tivemos que procurar outros meios e foram preços mais elevados. Conclusão, refletiu em cima do preço dos alimentos. Então, segundo aumento. Terceiro aumento. Aí veio, nesse momento em que aumentaram as mercadorias, os fretes, a decorrência de todo o aumento do petróleo, e depois aumentou o preço dos alimentos, a inflação começou a dar sinal de evolução. Aí o Banco Central, como tratar de um ano político, o Banco Central disse, bom, nós temos que segurar essa inflação que está galopante, que chegou a 10, agora caiu para 5, mas chegou a 10,31%. Isso é fato, é isso mesmo. Aí o Banco Central pegou e puxou a taxa Selic, que estava em 2,5%, 4%, puxou para 3,75%, que é a taxa de hoje. A taxa Selic. A taxa hoje, Selic. Nesse dia dessa entrevista, 7 de abril, é 3,50. Era 3,50. Aí foi para 13,75, que é a taxa de hoje. 13, ok. 13,75, que é a taxa de hoje. Significa dizer que houve um aumento absurdo. Sim. Nós saltamos de 3% para 13,75%. Um aumento de mais de 500%. O que acontece? A taxa Selic, ela é a taxa referência para o juros bancário. Aí o juros bancário subiu. Quando o juros bancário sobe muito, o que acontece? Aumenta o endividamento das famílias. Ele também rouba poder aquisitivo, porque o consumidor tem que comprometer mais partes do seu orçamento. Então, veja bem, nós tivemos 2 aumentos de preço. Um provocado pela corrida do petróleo, outro provocado pela guerra da Ucrânia com os fertilizantes, e veio o aumento da taxa de juros. Quando esses 2 fatores se uniram e geraram a inflação, o Banco Central baixou exatamente, aumentou a taxa Selic, que é a taxa de referência, e a taxa de referência aumentou os juros bancários. Por isso, 2022 foi um ano atípico. Agora, presidente, me diga uma coisa. 2023, na sua concepção, e o senhor conhecendo tão bem os números e tudo mais, tem tudo para ser um ano típico, um ano bem melhor? Olha, o que o senhor acha? Eu acho que tem muito espaço para otimismo aí para 2023 no comércio? Nós somos otimistas. O comércio tem um compromisso com a reinvenção, com a remodelagem, com a sua reconstituição, porque ele é que atende a população. Sim. O comércio não pode se abster disso. É missão básica. Então, nós temos que nos reinventar. Por exemplo, agora nós estamos tendo um problema seríssimo no setor de transporte. Qual seria esse problema? Vou explicar. Em função dos rios baixos, sim, o Rio Madeira, o Rio Amazonas, o Rio Negro, os navios da cabotagem chegam apenas com 50% a 60% da carga. Porque nós estamos enfrentando o período de seca dos rios. Exatamente. Aí o que acontece? O armador diz mesmo assim, olha, se vocês não me pagarem uma complementação que justifique os meus custos, eu vou deixar de abrir praça para a cidade de Manaus. Olha. E aí a gente vai, mas como? Aí a gente vai ficar desabastecido. O que é? Então, hoje, em cima de um contêiner de 40 pés, tem um ágio de quase R$10 mil. Por contêiner? Por contêiner. Por quê?
porque nós precisamos entender essa mecânica, essa circunstância da natureza que fez com que os rios ficassem tão baixos que os navios ficassem com medo de encalhar. Sim. As balsas no Rio Madeira estão encalhando todas. E eles diminuem então o peso da carga, é isso? Então tem que diminuir o peso da carga para poder viabilizar a concretização do transporte. Então esse é um problema que nós estamos vivendo. Enfrentando agora, né? Nesse momento. Então, esses fatores todos acabam repercutindo no preço das mercadorias e atingem o orçamento do consumidor, atingem o orçamento das famílias de forma muito forte. E isso é que nós estamos tentando mostrar para a sociedade. O comércio, ele é repassador, ele não paga imposto como se diz hoje comumente. Quem paga imposto é o consumidor final, tem que dizer isso de forma clara. O comércio, quando vai formular o seu preço, ele vê o preço da mercadoria, ele vê o preço do frete, ele vê a carga tributária e ele então pega os seus custos e faz o preço de venda. E esse preço de venda ainda tem uma influência muito forte, porque o preço de venda hoje, quem determina é o governo através da Secretaria da Fazenda. Porque, por exemplo, se eu tiver esse copo aqui, este copo custa R$10. E a Secretaria da Fazenda diz mesmo assim, sobre este copo que você está comprando, tem uma margem de valor agregado de 70%. Aí esse copo pula de 10 para 17. E sobre 17 é que eu vou pagar o meu ICMS. O ICMS que eu cobro do consumidor. Quem paga, eu sou apenas repassador. Repassa para o governo. Repasso para o governo. Isso. Mas quem realmente paga, na é o contribuinte. É o contribuinte, o consumidor. Exatamente. Porque a única fonte de renda do governo é o pagamento dos impostos pelos contribuintes. Exatamente. Ele não tem outra fonte de renda. Não é isso? Bem, o comércio, as empresas, de um modo geral, elas pagam imposto de renda, PIS e COFINS. Isso elas pagam. Uhum. Agora, o ICMS é o Estado que diz exatamente, induz o preço que você vai pagar. Então, esse copo é R$10, a Secretaria da Fazenda estabeleceu como margem de valor que agrega, que adiciona 70%, esse copo passa a ser de 70%, ele passa a ser 17%, e sobre 17% é que tributa o ICMS, que nós vamos repassar aos cofres do governo. E isso o consumidor tem que entender, né, presidente? Tem que entender. O comércio não é o formador de preço. O comércio, normalmente, nós recebemos a carga de que o comércio é manipulador, de que o comércio manipula. Eu fiquei outro dia, eu tive que me dispor a escrever uma espécie de contestação para o público, que eu recebi uma pesquisa feita lá no sul do país sobre o Black Friday, agora em novembro. Aí a pesquisa dizia 82% dos entrevistados falam que o comércio só visa lucro, é manipulador de preço, é manipulador de promoção e é sonegador. Aí eu digo, poxa, isso não confere com a realidade. Nós não somos sonegadores, até porque nós recolhemos ICMS, diferente dos outros segmentos, nós recolhemos antecipadamente. Às vezes nós recolhemos ICMS com valores agregados. O pagamento para o governo é antecipado? Antecipado. Antes de botar a mão na mercadoria e antes de vender. Uhum. Então, isso tudo nós estamos conversando com as autoridades. Olha, muito bom. Vocês estão menosprezando o melhor agente econômico, o maior agente econômico, o maior empregador, o maior recolhedor de tributos, aquele que atende a população. Carrega o piano para vocês, né? Carrega o piano. Não é? Exatamente, é isso? A figura. Nós carregamos o piano. Olha só. E, no entanto, nós não somos compreendidos, nós não somos reputados, nós não somos reconhecidos como um agente econômico que produz emprego, gera renda e qualidade de vida, infelizmente. E isso é a nossa bandeira hoje, é reconstituir esse conceito, mostrar para a população, mostrar para as autoridades que nós não somos exatamente o que até hoje as pessoas, os contribuintes, os consumidores
tendem a nos embutir. Não, nós não somos isso. Nós não somos sonegadores porque nós pagamos antecipadamente. Tem momentos que você paga o imposto antes de receber a mercadoria e antes de vender. Então nós temos em média até 45 dias para pagar o imposto. Então, por exemplo, uma empresa que é fornecedora da minha empresa, para poder emitir uma nota fiscal de venda de produtos para a minha empresa, ela tem que ir à SUFRAM. A SUFRAM é que autoriza ela a faturar. E essa autorização ela está respaldada por 6 certidões da minha empresa, que envolve obrigatórias. Se uma delas estiver vencida, a SUFRAM diz não pode faturar. Então, veja bem, nós estamos submetidos a essa burocracia. Nós temos que, até uma certidão da Justiça do Trabalho, nós temos que apresentar. Presidente Aderson Frota, em nome de todos nós que desenhamos o Portal do Holanda e o programa A Hora do H, eu quero lhe agradecer não pela entrevista, não pela conversa, mas pela aula que você acaba de dar para todos os consumidores da cidade de Manaus. Eu me sinto beneficiado pelos seus ensinamentos nesse momento. Tenho certeza que os nossos espectadores todos também. Isso que você fez agora aqui com ele foi dar uma aula de entendimento. Você abasteceu com as suas informações, presidente, o melhor entendimento dos consumidores na cidade de Manaus. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Eu acho que a gente fica até assim num estado de maior relaxamento, porque está vendo que os homens no comando do comércio de Manaus, através da Federação do Comércio, estão fazendo a coisa certa e fazendo o melhor que podem. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço, Humberto. A gentileza, a cortesia, digamos assim, essa acolhida maravilhosa de nos poder permitir que a gente diga a verdade, que a gente mostre a realidade. E essa bandeira que eu gostaria que também você, que é um formador de opinião, que é uma pessoa íntegra, respeitada na sociedade, reconhecida por todos os seus pares, que você nos ajude a içar essa bandeira de esclarecimento da população, de esclarecimento das autoridades, para que vejam que nós, atividade comercial, somos o principal agente econômico. Somos a principal, somos como você disse muito bem, somos nós que carregamos o piano. Então é preciso que nós tenhamos um pouco dessa consciência, desse respeito, desse reconhecimento, para que nós não sejamos hostilizados e responsabilizados de forma hostil, porque nós precisamos ter realmente esse reconhecimento do consumidor, da população do Amazonas. Parabéns, meu querido presidente Aderson Frota, e obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Isso nos gratifica, isso nos motiva muito. Você sair lá do seu batente para vir aqui atender um convite nosso. Isso é motivo para o nosso orgulho. Muito obrigado. Olha, eu quero só dizer o seguinte, eu sou comerciante há 50 anos. A minha empresa tem meio século de existência. Olha só. E eu confesso que eu passei por todas as dificuldades que qualquer empresário passa. A gente pensa que a vida de empresário é uma reta. Não, é uma ondulação. Vai em cima, vai embaixo, porque você oscila conforme as circunstâncias da economia do país, da economia da sua região, enfim, são várias circunstâncias. Essa das duas pandemias foram as mais hostis, as mais pesadas, que embutiram na minha alma marcas que até hoje eu não conseguia pagar, e só vou poder me refazer no momento em que nós tivermos de parte da população, das autoridades, o reconhecimento, o respeito, a reputação de que nós somos um agente vivo, importante e que merece ser reputado por toda a sociedade. Parabéns, presidente. Eu quero aproveitar o ensejo, que eu estou surfando essa onda, né, do comércio aqui na frente do presidente da FEComércio, de fazer um pedido a todos os comerciários. Não sei se o patrão de vocês já teve o tempo de dizer para vocês isso, mas eu queria só que vocês lembrassem que quem paga o salário de vocês não é o patrão, é o consumidor. Por isso, trate bem o consumidor quando ele entrar na sua loja,
porque patrão nenhum paga o salário de ninguém no comércio. São os consumidores que pagam o seu salário e merecem um tratamento muito especial por parte de todos os comerciários. Acabar com esse negócio de dizerem por aí que aqui em Manaus todo mundo é maltratado nas lojas. Eu ouço isso. Isso pode ser mudado e eu sei que vai ser mudado. Minha gente, obrigado pela companhia e amanhã, se Deus permitir, 14h eu estarei de volta por aqui. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.